Então, a gente está seguindo a mensagem da semana passada, né? Que nós falamos sobre isso aqui. Primeira carta a Timóteo 4, versículo 15, vai falar assim, ó: medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Eu sempre digo, né? Tem traduções que fala progresso. Eu gosto dessa palavra que já tem no sentido de vai o quê? Vai crescendo, vai melhorando. Eu gosto dessa palavra, né, irmãos? A gente tem que entender que, eu sempre digo, né? Se eu falar, tu vai mudar de hoje para amanhã, eu estou mentindo. Mas se eu falar que a mudança demora, eu sou um mentiroso maior ainda. Isso é conversa fiada, né? Se a pessoa está lá com 30 anos de igreja, com os mesmos erros, os mesmos pecados, não foi para frente, porque eu sou carne. Cara, tu vai viver 500 anos com Jesus, não vai mudar nunca, não é verdade? Então a pessoa, ela não está progredindo. Então o que nós estamos aqui aprendendo? Que a palavra fala, medita essas coisas. Essas coisas. O que, pastor? O que está, ou seja, na palavra de Deus, que nós falamos semana passada, né? Que ler a palavra, tem que ler a palavra, todo dia, pastor, todo dia, né? Não importa se é bastante, se é pouco, mas todo dia tem que ler a palavra, todo dia é sempre. E eu explicava também semana passada, né? Que o meditar, o ler, é servir o prato, amém? Exemplo, agora eu servi 1 Timóteo 4,15. Tá, eu estou lendo, ok, amém, o texto fala isso. Mas agora o que? O meditar é comer, não é verdade? Então tu começa a meditar, mas meditar no quê? Mas aqui fala que eu tenho que meditar, me ocupar nessas coisas. Tá, então quer dizer que outra coisa não vai ter proveito para mim, não é verdade? Então quer dizer que outras coisas não vai... Aí tu começa a pensar, meditar, né? Tu começa depois um tempo, mas tem uma concordância aqui que fala, exemplo, né? Aqui, Salmo número 1, que também fala sobre meditar. E assim vai indo, não é verdade? Aprendi mais uma concordância. Só um exemplo, né? Josué 8, lá Deus falou para Josué meditar também. Aí tu começa a entendi então, né? Então, medita essas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento venha a ser manifesto. Ou seja, a gente só vai crescer, né, se aprofundar na palavra de Deus, né? Como eu falava, tem o crentezinho mais ou menos, esse não fede, não cheira, não vai fazer diferença nenhuma, sinceramente, no mundo. E tem o crente verdadeiro, que é o que todo mundo Deus chamou para ser o crente verdadeiro, né? Eu pregava para os irmãos no sábado, né? O homem de Deus, o homem que Deus ele quer usar para ser uma referência, né? E todo mundo Deus quer que seja grande, amém? Todo mundo, né? Todo mundo, não depende de Deus, Deus já quer, mas a pessoa tem que se entregar. Então a gente vai meditando na palavra, vai meditando. Por que o nosso culto aqui, não? A parte principal é a pregação da palavra, porque se não tem palavra, a gente vai orar o quê? Vai falar muita abobrinha, né? Se não tem palavra, a gente vai cantar o quê? Vai cantar um monte de música, porque louvor não é, né? Não tem. Então é a palavra a parte principal, não é verdade? Então a gente vai meditando, como também aqui eu já ensinei para vocês, né? Eu poderia andar, não, te garanto que conhecer versículo e referência é abundante, mas não adianta, irmãos. Eu vou para cá, e vou para lá, e venho para cá, e venho aqui, e vou lá, vou para cá, e vou para cá, né? Além de ficar igual a barata tonta e não consegue achar, não é verdade? Chega lá no final do 25º versículo, o pastor pergunta, qual foi o segundo versículo que ele deu? Não lembro. Se eu falei uma coisa que a pessoa acha que está errado, ela lembra até 2099, né? Mas a Bíblia não lembra nada. Então é melhor come um pouquinho, amém? Pega o versículo, aprende ele, outra hora vem, come mais um pouquinho, né? Outro culto vem, come mais um pouquinho a palavra, e assim vai indo. Quando vê, a pessoa vai tendo um progresso em nome de Jesus, amém? Então é importante, irmãos, ter esse momento
com Deus. Não importa se é bastante ou se é pouco, né? Aí cada um vai ver, mas tem que se aprofundar, tem que ter esse momento. E aí nós vamos ver, até ali no versículo 1, ó, no capítulo 4, versículo 1, nem a pregação de hoje, mas o versículo, capítulo 4, versículo 1 vai falar assim, ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Mas como que eles vão se apostatar da fé? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então a própria palavra fala, não, que uns vão se afastar da fé porque vão começar a ouvir espírito enganador e doutrina de demônio. Então a pessoa é aquilo que ela vai se alimentar. Se alimentou da palavra de Deus e deixou a palavra operar em si, tem que deixar a palavra operar em si, né? A pessoa vai ter aquela vida de Deus. Né? Começou a dar ouvidos, que nem a gente fala, não é o problema a televisão, não é um problema a internet, isso é bênção. Mas se a pessoa não sabe usar de uma forma correta, não é verdade? Aí ela vai lá, começa a ouvir não sei o que, começa a assistir não sei o que, começa a ouvir mais não sei o que, começa a ouvir mais não sei o que. Quando a pessoa está desviada, né? Porque eu não preciso congregar porque a igreja somos nós. É verdade, a igreja somos nós somos o corpo de Cristo, amém? Mas Cristo mandou nós congregar. Então a pessoa ela pega uma meia verdade, não é verdade? Porque eu não preciso ser dizimista da dízimo, da oferta, porque Deus não precisa de dinheiro. É verdade? Deus precisa de dinheiro? Não, isso é verdade. Mas peraí, mas Deus que não precisa de dinheiro, Ele colocou na palavra a maneira de nós administrar nosso dinheiro. E qual é uma delas? Primeira coisa? A primeira coisa é ser fiel no dízimo, na oferta, para manter a obra do Senhor e evangelizar, amém? Então você viu como eles pegam uma coisa que é verdade, mas distorce, amém? E é isso, a pessoa começa a ouvir, e todos os extremos, amém? Então eu falei, todo extremo não é bom, tem lugares, tá vendo, que Deus não cura, porque se Deus quisesse curar, todo mundo que a gente orava para ser curado, era curado. É verdade, nem todo mundo que a pessoa ora para cura é curado. É verdade, mas isso quer dizer que Deus não quer curar? Não, é porque ali, você viu como eles pegam um pedacinho e distorcem? Amém? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Nunca pegar o extremo, sempre fica na palavra de Deus. E como eu digo, e quando alguém vai te ensinar algo, sempre pede 3 ou 4 versículos e olha se está no contexto, porque é fácil pegar um versículo e tirar do contexto, né? Mas como eu falei, mas você não vai ser assim, irmão, se você não aprender o quê? A se aprofundar, como a gente viu semana passada, na palavra de Deus, né? Como eu falei, tem gente que não traz Bíblia na igreja, não anota a pregação, se o pastor baixar a cabeça aqui, fingir de conta que está lendo aqui, a pessoa vai acreditar, não é verdade? E não lembra de nada que foi pregado, e qualquer enganador, essa pessoa vai ser levada na conversa fiada. Agora, se a pessoa fica na palavra, peraí, como é que é? Não, o pastor falou que, mesmo que eu não ache rapidinho aqui, ele mandou eu anotar a palavra. Eu vou chegar em casa, amém? Né? O pastor pegou 1 Timóteo 4,15, deixa eu ver aqui. Tá ok, amém? Tem que examinarmos a palavra de Deus, né? Porque muitos, o Espírito expressamente diz que, no versículo 1, né? Nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, que leu como está na Bíblia, pela hipocrisia de homens, olha só, que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Ou seja, né? A consciência já não sente mais. Já é aquela expressão, né? Mente que não sente. É isso, né?
Já está endurecida ali a consciência e vão falando, por isso que eu falei, não, televisão é bênção, a internet é bênção, mas nem tudo que está lá é bênção. Então nós temos que tomar cuidado, o que a gente vai ouvir, o que a gente vai assistir, o que vai conversar, não é verdade? Porque essas pessoas, né, aquela expressão, mente que não sente, né? E a pessoa está convicta naquilo ali que está falando, que está dizendo, e a pessoa está convicta com aquela certeza, mas é uma certeza demoníaca, que quem for por aquele caminho vai o quê? Vai se afastar da fé, né? Então nós precisamos meditar na palavra, conhecer a palavra. Sempre ensinei aqui, moço, né? Na Bíblia, não é questão de inteligência, senão quem é mais inteligente seria sempre mais de Deus, né? E com todo respeito eu falo, e quem é analfabeto seria menos de Deus. Eu falo com respeito, tá? Não estou desprezando ninguém por ter pouco estudo, tá? Mas se fosse questão de estudo, então quem tem zero estudo nunca entraria no reino de Deus, tá? Não, porque o vozinho é mais difícil de compreender, tá? Mas então está dizendo que o evangelho se entende aqui? Que engraçado, eu sempre achei que fosse aqui. Conversa fiada, irmão, não é verdade? Pode ser o maior doutor, cabeça muito iluminada, não é verdade? Mas se aqui está fechado, irmãos, não adianta nada. Deus não condena o estudo, tá? Né? Mas fechou o coração, não adiantou o quê? Nada. Ou pode ser a pessoa, né, mais analfabeto, não sabe nem escrever um nome, né? Eu não falo isso desprezando a pessoa, tá? Mas se aqui ouviu o evangelho, né, aquilo fala ao coração, amém? A pessoa recebe sabedoria. Não que não possa estudar também, né? Mas não é uma questão de inteligência, não é uma questão de idade, né? Não, vozinho é mais difícil de entender. Tá, mas então eu estou dando uma matéria aqui, português, matemática, geografia. Peraí. Então, a Bíblia se entende igual... que conversa fiada, irmão. Não, é que jovem é mais complicado. Cadê da Bíblia dizendo isso? Não, não é aqui. É aqui, amém? Uma criança é difícil evangelizar, criança não presta atenção e não sei o que. Tá, mas é aqui, amém? Então a gente, né, não fica com essas desculpas, irmão, que certo nível de pessoa é difícil evangelizar, né? Que isso, aquilo, outro, quem tem pouco estudo é difícil, quem é mais velhinho não entende. Tudo conversa fiada, irmão, né? Porque é pelo coração, amém? Então temos que evitar ouvir qualquer pessoa, amém? Temos que cuidar sempre na palavra de Deus. Mas falei, para ti não ser enganado na palavra, tu tem que ler a palavra, né? E aí, isso é contigo. E aí, eu não ia pregar isso aqui, mas agora vamos lá para Mateus 15, vamos lá? Então, irmãos, vai para a palavra, aprende. Mateus capítulo 15. Medita, né? Se a pessoa tem pouco estudo, procura prestar bem atenção quando a palavra é lida, amém? Presta bem atenção naquilo que está sendo pregado, anota conforme você consegue entender, amém? Tu entendendo os teus garranchos é o que importa. Ué, se aquilo é um O, mas na verdade parece um A, o que interessa é que tu está anotando e tu está entendendo, né? Ué. Então, e aí você vai crescendo em nome de Jesus. Mateus 15, vamos lá? Mas não que Deus é contra o estudo, tá, moço? Amém? Não que Deus é contra o estudo, né? Mas aqui em Mateus 15, qual era a bronca aqui, irmãos, em Mateus 15? Eu sempre cito Mateus 15 e Mateus 23, né? Aqui a bronca de Jesus era com os fariseus. Hoje esse nome é meio pejorativo, né? Mas quem que eram os fariseus? Eles eram um grupo que ele foi muito importante num período da história do povo de Deus, que eles escreviam a palavra, decoravam a palavra, pregavam a palavra, não toleravam que nada fosse acrescentado. Então eles foram por um tempo importante, eles ajudaram a guardar a palavra de Deus, amém? E só que qual é o problema? Eu falei, hoje fariseu é uma coisa pejorativa, né? E aí
qual é o problema, não? Que com o tempo eles começaram a acrescentar coisas deles. Ou seja, eles defendiam a palavra para os outros não acrescentar, mas depois eles começaram a acrescentar. É como se eles começassem, tipo assim, a ver certas coisas e achar que Deus era muito pesado, né? Só que, né, eles não é que tentavam aliviar, mas tipo assim, tentavam dar um jeitinho, e outras coisas que eles achavam que Deus era muito leve, minha imaginação, né? Eles iam lá e acrescentavam muito mais. Só para você entender, não? Se nós vamos pegar a lei, é mais ou menos 613 mandamentos, né? Que é os 10 mais 613, mais ou menos, né? Na época de Jesus, irmãos, já era quase 2000. Se ninguém vivia 613, tu acha que vai conseguir guardar quase 2000, irmãos? Hã? Imagina só. Se Deus deixou 613 e ninguém conseguia guardar, imagina mais, né? Quase, praticamente o dobro, não é verdade? E é isso que Jesus brigava, irmãos. Quando eu digo brigar, não é ser soco, não, tá? É isso que tu vê Jesus brigando nos evangelhos. Não era com a palavra, porque a palavra é de Deus, amém? Mas era o quê? Era com essas coisas que não eram palavra de Deus, amém? Que eram acrescentadas, ou seja, era coisa da cabeça deles. Por isso que você vê que ele brigava tanto com os fariseus. Mas, de novo, não era por causa da palavra, era por causa dos acréscimos, amém? Então, só que né? Isso você aprende na grade. Quem não fez a grade, ó, você está perdendo, né? Mas só para você entender. E aqui ele vai falar assim, ó, Mateus 15, versículo 6. Vai falar assim, ó, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Qual era o mandamento que ele falava? Sobre honrar o pai e a mãe, né? Sobre honrar o pai e honrar a mãe. Quer dizer, enfim, mas ele falou o quê? E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então, começaram a colocar uns acréscimos e inventar moda, literalmente, né? E começaram a colocar coisas a mais, e começaram a fazer, tanto que se você vai ver lá depois em Mateus 23, que eu cito muito, né? Jesus falava que eles nem com o dedo não queriam levar aquela carga, mas queriam que os outros levassem, não é verdade? Então, essa era a briga deles. Pela tradição, eles invalidavam a palavra de Deus. Então, de novo, temos que ficar na palavra de Deus. Lá em João 3, Jesus fala, né? João 3, se eu não estou enganado, Jesus fala, né? Que o que nasceu da carne é carne, mas o que nasceu... João 6. O que nasceu da carne é carne, mas o que nasceu do Espírito é Espírito. E lá em João 3 ele fala sobre o novo nascimento, né? Então, nasceu do Espírito, irmãos, óbvio, é palavra de Deus. Nasceu da carne, óbvio, vai ser o quê? Carne, né? Vai ser carne. Então ele fala, vocês arrumam um monte de tradição aí, vocês fazem um monte de acréscimo, e isso acaba o quê? Invalidando a palavra de Deus. Exemplo, né? O que nós vamos ter aqui no dia 4 de junho, não é verdade? O famoso Corpus Christi, hein? O que é o Corpus Christi mesmo? Lembra que Jesus, ele ficou 40 dias junto com os apóstolos, né? Não junto o tempo todo, mas desde que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias, amém? Até o dia que ele, isso está lá em Atos 2, né? Ele foi levado aos céus, amém? Então é isso, né? São 40 dias depois do que a gente chama de Páscoa. É isso, mais nada. Mas o que a tradição lá fora vai fazer, né? Aí fazem passeata, fazem procissão, né? E vão lá beijar o pé do Cristo morto e choram, quase, né? Uma coisa, e fazem toda uma tradição, uma celebração, não é verdade? Depois dali vai tomar cerveja, vai beber vinho, vai falar pornografia. Adianta alguma coisa?
Ah, pastor, o senhor está falando mal. Eu estou falando do costume, que isso Deus nunca mandou fazer. Eu sempre falo aqui do costume de comer carne branca na sexta-feira santa. Isso está na Bíblia, irmãos? Não está. Quem é que Deus disse, quando Deus falou que se na sexta-feira da paixão tu comer carne vermelha, tu vai ser um pecador? Onde está na Bíblia? Não tem na Bíblia. Mas as pessoas fazem isso aqui, uma tradição. E às vezes até falam mal de, né, esses crentes aí que não respeitam a tradição, comendo carne vermelha, é isso que aprende na igreja? Não, na igreja eu aprendo lá a palavra de Deus. Se na tua tu não aprende, vem para mim, ora essa. Que na minha eu não aprendo tradição, eu aprendo Bíblia, né? Mas eles se revoltam, quem sabe nós também, né? Oh, pastor, quanta coisa eu fazia sem saber o porquê. Não me pergunte, porque eram 3 reis magos. Eu aprendi assim eu fazia. Tem lá porque eu tinha que passar na igreja e fazer o sinal da cruz. Assim eu aprendi, assim eu fazia. Sei lá porque eu comia peixe e galinha na sexta-feira santa. Nem som alto não ligava. Aprendi assim eu fazia. Não é verdade? E quantas tradições, não, mas a pessoa faz, depois ela vem para ele e fala assim, meu Deus, era tudo em vão? Tudo em vão. E o pior, né, irmãos? Se às vezes é uma tradição tipo que não faz diferença, é uma coisa. Agora tem muitas que fazem diferença. E que se a pessoa não se atentar, ela perde o quê? A salvação. Então Jesus falou, vocês invalidam pela tradição de vocês o mandamento de Deus. Ele vai começar a falar agora. Agora Jesus vai citar Isaías, né? Vai falar assim, olha só, é Jesus falando, tá? Aí passou aqui forte, briga com ele, foi ele que falou. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, agora ele vai começar a citar Isaías 29, né? Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que coisa, não? Já expliquei aqui para você, hipócrita, não, de novo, também, assim como fariseu hoje é uma coisa pejorativa, né? Mas o que era o hipócrita? Hipócrita, mas era um ator, a pessoa que botava uma máscara, fazia um papel, acabou a peça, vivia a sua vida, amém? Veja, ela representava uma coisa que ela não era, amém? E é isso, né? Aí depois com o tempo, de novo, né? Hipócrita virou uma coisa pejorativa, amém? Né? Não é, pastor, então eu vou te chamar de fariseu hipócrita. Ai, pastor, para que falar assim de mim? Ah, viu como é pejorativo? Né? Ninguém gosta de ser chamado assim. É só não ser também, né? Mas então, eles se aproximavam com os lábios, falavam, diziam, mas o que Jesus falou? Mas o coração está longe. Então você viu que tem 2 formas de se aproximar de Deus, né? Com os lábios e a verdadeira, que é com o coração. Porque se eu me aproximar com o coração, a boca fala que o coração está cheio. Mas agora se eu me aproximar com o coração vazio, a boca vai até falar, mas o coração está vazio. Fala, diz, cita até mesmo, mas o coração está o quê? Está longe. Que tristeza, não? Então, esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí vai falar aqui no 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas, olha só, que são preceito dos homens. Não? Que além deles não viverem, né, ainda estavam tirando o lugar do reino de Deus. Irmãos, essa era a bronca de Jesus, amém? Com os fariseus. Por isso que você, então é por isso que ele brigava com os fariseus. É por isso, não pela palavra, porque a palavra estava certa, mas pelos acréscimos, amém? Ô pastor, eu conheço gente que é assim, diz que gosta de Deus, diz que ama Deus, mas quando a Bíblia mostra um pecado, não é bem assim não. Então essa pessoa diz que honra com o lábio, mas o coração está longe. Aí eu conheço pessoa, pastor, né? Se tu oferecer uma ajuda, falar de Jesus, a pessoa, tu é maravilhoso.
agora tocou na ferida, não é bem assim também. Não é verdade? É sinal que essa pessoa aqui, irmãos, ela não conhece realmente o que é a palavra de Deus. Eu mesmo tenho parentes, irmãos. Eu até falava com os parentes meus, eu falava assim, até uma irmã minha falava, né? Dizia, olha, minha família é minha esposa e minhas filhas. Esse é o jeito bíblico. Eu já preguei aqui, né? Minha família é minha esposa e minhas filhas. É a minha família, né? Depois eu dizia, vem a minha mãe, meu pai já faleceu, então não é mais, né? Depois vem o meu pai, no caso, já meu pai morreu, né? Então vem a minha mãe, que no caso é nossa mãe, né? Eu falava para ela, vem a mãe, e depois vem tu e as minhas irmãs e os meus sobrinhos. Depois vem os meus cunhados, não é verdade? Eu falei, e depois, aí vem a minha igreja. Só que muitas vezes a igreja, irmãos, é muito mais família do que a de sangue, né? Depois vem a minha igreja. Eu falava assim, então não adianta tu gostar que eu fale de Jesus para ti, até pedir oração e ficar feliz. Aí eu falava sobre a casa na rocha e a casa na areia. Tu tem que buscar Deus, tu tem que te converter, tu tem que ter um encontro com Jesus, senão tu vai estar sempre, né? Tu vai estar sempre reconstruindo a casa. Por quê? Porque a tua casa não está sobre a rocha. Tu gosta de Jesus com a boca, mas a tua vida não responde a isso. Por isso que toda hora tu tem que refazer a tua casa. Às vezes até literalmente mesmo, né? Mas eu digo no sentido de vida, né? Amém, obrigado. A pessoa aceitou, amém? Amém, mas não foi ainda buscar realmente, amém? Então talvez você tenha parente que gosta, mas ele não vem buscar. Não, pastor, esse aqui tem uma bênção, esse aqui até assiste show da fé. Tá, mas já faz 25 anos que assiste show da fé e não se converteu. Mas a tua preocupação é com aquele que não quer nem ouvir falar de igreja. Não, tu entendeu que os dois estão condenados, só que um te passa a conversa. Aí tu ora mais por esse que dá problema, porque esse aqui não quer nem falar de igreja, mas aquele faz 25 anos que veio o show da fé. Tá, mas não é convertido ainda. Se não já era batizado nas águas e estava aqui congregando com a gente. Amém? Ou outra igreja que prega a palavra. Mas a nossa preocupação é com boca suja, é com rebelde. Irmão, deveria ser com os dois. Porque se eles partirem sem conhecer a Deus, não vão entrar no reino de Deus. Se aquele fosse convertido, tinha aceitado Jesus, tinha se batizado nas águas e estava congregando. Não tem esse negócio, né? Crente por Wi-Fi, ou é ou não é, amém? Mas aquele ali nos engana. Irmão, tem que orar pelos dois. Os dois estão perdidos, amém? Não, mas esse aqui pelo menos escuta. Tá, mas já faz anos que escuta, e fica só nisso, escuta. Ninguém vai para o céu por escutar bastante. A pessoa vai para o céu por aceitar, amém? E olha que tristeza, irmãos, que estava o coração de Jesus, na verdade, porque ele não estava aqui falando com raiva deles, amém? Mas ele falava aqui forte, né? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos... E muita gente vai ter essa surpresa no final da sua vida, né? Acha que é religioso, acha que é de Deus, tem um sistema, e vai chegar no final e vai ouvir, eu nunca conheci vocês. Mas não é a gente que vai dizer isso, que vai falar vai ser o Senhor Jesus. Então a nossa oração, né, é para que também a gente, primeiro é a gente, amém? Não se fica aqui me ouvindo, está há 5 anos aqui me ouvindo, não se batizou nas águas, não é fiel com Deus, né? Mal e mal congrega, e me ouve, não, tá, mas quando é que vai tomar decisão de ser de Jesus, na verdade? Não, pastor, o meu progresso tem que ser manifesto a todos, amém? Não é só ouvir, eu quero também praticar. Vamos encerrar? Salmo 19, vamos lá? Então chega uma hora, irmãos, que tem que parar de... esse aqui gosta de ouvir. Tá, mas ele só fica nisso. E aí ele vai lá depois tomar a cervejinha dele. Não, mas eu não sou a pessoa que faz mal para ninguém.
só para si mesmo, ao rejeitar o evangelho. Mas ele assiste, pastor, mas não toma decisão nunca. Tá aqui passando a conversa, viu? E você acha que o problema é o que dá problema. Não, é os dois. É os dois. Vamos lá? Salmo 19. Quem achou, amém? Quem não achou, vamos lá. Vai falar assim, ó, Salmo 19, 11. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar há uma grande recompensa. Aqui é a palavra de Deus, né? Aí vai falar agora no 12. Quem pode entender os próprios erros? Aí vai perguntar, né? E aí vai dizer a resposta: expurga-me tu dos que me são ocultos. Amém? Então, Senhor Deus, se é para o Senhor me repreender de algo que vai me levar para a perdição, não tenha reserva, pode falar à vontade. Se eu não estou enxergando, pode me mostrar. Amém? Mas também não Deus mostrar e falar, tu pediu para Deus mostrar, tu pediu para Deus dar nos dedos se for preciso, aí Deus mostra, eu acho que não é bem assim. Ué? Davi dizia, quem é que pode entender os próprios erros? Senhor, me expurga, ou seja, né, me limpa daqueles que me são o quê? Ocultos. Amém? Então Deus, ele pode falar com o nosso pastor, nunca tinha entendido aquilo lá. Deus falou. Irmãos, Deus falou. A partir do momento que Deus falou, você só tem dois caminhos: obediência ou desobediência. Mas nunca é assim. Nunca é, não é assim. Não é desse jeito. Eu não concordo. Claro, quando dá nos dedos, nunca é com a gente, né? Mas às vezes aquela palavra falou com a gente de uma forma forte. Senhor, talvez era algo que eu estava o quê? Oculto. E se o Senhor me mostrou, é para mim me limpar. Como eu pedi para o Senhor, me limpa. Amém? Todos nós, irmãos, eu mesmo. Deus me mostrou uma coisa que eu não estava enxergando. Mas não é bem assim. Mas tu pediu para me mostrar? Deus, pode falar, né? E aí então a pessoa entende e ela vai o quê? Ela vai crescer. Amém? Então a gente nunca pode chegar no ponto, irmãos, de achar que Deus não tem que trabalhar em nós. Amém? Porque às vezes, como eu falei, às vezes é uma coisa que está até oculta, né? E aí Deus, ele mostra e a pessoa muda. Amém? Falei, duas coisas, né? Obediência e desobediência, mas é a palavra de Deus. Amém? Porque olha só, vamos falar aqui, outra hora eu volto com mais calma. Versículo 13 vai falar assim, ó. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. É uma oração que ele fazia, né? Então serei sincero, o que Jesus falou lá em Mateus 15 que eles não eram, né? E ficarei limpo de grande transgressão. Porque, como eu falei, Deus mostra para a pessoa. Se a pessoa é orgulhosa, ela não vai aceitar. Não é verdade? Então Deus, não deixa eu ser orgulhoso. Se o Senhor me mostrar uma coisa, não deixa eu ser orgulhoso. Porque daí eu vou ser uma pessoa sincera e eu vou ser limpo de uma grande transgressão. Glória a Deus, amém? É o sincero. Errei, mas eu não quero mais errar, Jesus. Deus fala, é verdadeiro, amém? Estava até oculto aos meus olhos, mas agora Ele me mostrou. Amém, Jesus? Até eu posso ficar triste, quem sabe, no momento, mas vai ser para o meu bem. E é para o meu bem, amém? Deus me falou comigo aqui, então eu vou me aproximar, e assim a pessoa vai crescendo, vai melhorando, né? Então, é o coração diferente daquele lá de Mateus 15, né? Lá honrava com os lábios, mas o coração estava longe. Lá adorava, mas era tudo em vão porque não vinha de Deus. Amém? Aqui ele fala, né? Eu quero ser de Deus, eu quero me aproximar de Deus, eu sei que é uma recompensa de Deus, se Deus me mostrar, né? E aí então eu vou ser sincero e ficarei livre de grande transgressão. E aí, não ia pregar o 14, mas aí o 14 vai falar o quê? Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração
perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém? Então eu vou me aproximar, irmãos, com a boca, mas também com o coração. Eu vou me aproximar com sinceridade de todo o meu coração, né? E é assim que Deus ele aceita. Amém? Eu sempre falo aqui nos cultos de domingo, né, irmãos? Esse culto nós estamos fazendo para Deus, né? As canções são para Ele, a palavra é dele, alegrar o coração dele é o nosso alvo, né? Porque se ele estiver alegre conosco, a alegria do Senhor vai ser a nossa força, amém? Né? Mas agora, quando o meu objetivo ao fazer o culto é te agradar, te entreter, te divertir, né? Fazer você ali ter um momento até agradável, mas a gente não agradou ele, ou seja, nós só viemos perder tempo, né? Mas se nós buscar ele vai se alegrar e o nosso coração também vai estar alegre em nome de Jesus, amém? Então essa sinceridade nós precisamos ter, né? Essa meditação, e é o que, irmãos? É só enchendo o nosso coração com a palavra de Deus. Ah, mas eu estou há 30 anos na igreja. Mas, irmão, se Deus tocar na tua ferida, deixa de ser soberbo. Amém, Jesus. Se o Senhor mostrou, então é para me melhorar. Eu vou melhorar. Amém. Amém? É isso. Né? É isso. Né? Ah, isso aqui estava oculto. Deus me mostrou. Amém? Eu não concordo com isso. O problema é teu, é a Bíblia. Não, Jesus. Entendi. Amém. Pode doer no momento. Amém. O Senhor está me puxando a orelha, não se me puxando a orelha, mas vai ser para o meu melhor. Amém. Glória a Deus. Amém? Porque é o meu melhor. Deus, nós cantamos aqui, ó, Deus sempre tem o melhor para mim, e é verdade. Né? Só que se a pessoa ouvir homens caídos, coach, palavras que não são de Deus, ela vai fazer aquilo que nós vimos, vai dar ouvido a espíritos enganadores. Né? Ela vai ouvir pessoa que mente que nem sente. E, irmão, o final é o inferno. Pode morrer como religiosa, pode ter um funeral de crente. É, meu filho, mas o teu destino não vai ser de crente. Não, Deus me livre, pastor. E a mim também. Então, Deus, eu quero ser sincero. Eu quero ser um homem de Deus. Aí para a irmã, né? Uma mulher de Deus. E glória a Deus. Vamos meditar na palavra, amém? Então eu vou parar aqui, né? Deus abençoe você de casa em nome de Jesus. E pega